Brasólia, né? Como dizeria, né? No programa de rádio aí. Vamos começar, pessoal. Muito boa noite aí oficialmente a todos. Rafael já está com a gente, obrigado pela presença. Eu que agradeço. João, estou vendo o José, o Giovanni, o Matheus que está conectando também. Fala aí, vocês estão ouvindo? Como é que tá? A conexão está estável? Já estamos começando, o nosso compromisso é com você. E 19 horas a gente já entra aqui começando a bater o bumbo, ok? Eu sou Rodolfo Figueiredo e a Pensare Escola de Inovação é uma escola de educação executiva focada em inovação e criatividade e em levar o que há de melhor e o que tem de novidade para as empresas para que elas possam ter mais resultados com os mesmos recursos que elas já têm hoje e possa ter segurança e aí desenvolver mais expertise para buscar outros recursos com planejamento, com estratégia, não pensando fora da caixa, mas pensando para resolver o problema, né? Sem fazer maluquice, testando fail fast, experimentando, conhecendo o mercado, agregando valor para o cliente. Então, João, você está conhecendo a gente hoje, o Rafael com certeza absoluta aí o Arthur já deve ter apresentado a Pensare para ele já aceitou o convite de pronto, então, muito bom. E é isso que nós fazemos, né? Nós levamos a solução para os nossos clientes e a solução que talvez você ainda não tenha pensado, né? Então, isso é muito importante. Arthur, vai lá. Bom, galera, eu estou nessa empreitada aqui com esses nossos parceiros aí da Pensare, esse webinar, como o Rodolfo falou, né? Eu tenho formação na área de marketing, na área de administração de marketing e vendas, publicidade e propaganda, e mais recentemente um MBA na área de gestão estratégica de negócios. E eu venho para agregar todo esse conhecimento meu na área de marketing, na área de mídias sociais, de planejamento, a esse time multidisciplinar nosso, né? Isso aí. Timaço. Posso? Bom, vai lá. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a Pensare. É um prazer ter vocês aqui conosco. Meu nome é Ricardo Nogueira, sou facilitador de aprendizado, head aqui de inovação e criatividade, junto com o time da Pensare. E trabalhando metodologias ágeis, né? Essa importância da transformação digital hoje nas empresas, que é fundamental. Esse tema que o Rafael vai abordar hoje é fundamental para as empresas. E a gente está muito atento a todos esses movimentos, né, da tecnologia e da inovação, para que a gente possa levar o que há de mais atual para os nossos clientes, principalmente com pensamento ágil, tá? Através de metodologias como Design Thinking, Scrum, né, Project Model Canvas, entre outras. É um prazer estar com vocês hoje. Boa noite, pessoal. Eu sou Paulo Zani, sou head de tecnologia aqui da Pensare. Tenho formação também, tenho formação em tecnologia, com pós-graduação em administração. Estou há mais de 20 anos aí na estrada de tecnologia, vendo todas essas transformações que a gente já passou por tão pouco tempo, né? Tenho passagem em algumas empresas como TAM, Linhas Aéreas, IBM, Magazine Luiza, Natura, hoje atualmente na IOB, Informações Objetivas, construindo produtos digitais e transformando digitalmente também as empresas. E a gente está aqui para trazer inovação e estudar, né, os casos dos nossos clientes para poder colaborar nessa era digital que a gente está enfrentando aí. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecer aí o Rafael. Rafael, eu sou um dos idealizadores da Pensare, mas minha função aqui é manter o nível de divertimento da turma, tá? Manter a barra lá em cima. Bom. Tocar energia na turma aí. Maravilha. Esse tema é bastante interessante, eu acho que, né, veio lá depois, né, tem toda a linha, você vai falar um pouquinho aí, mas nós estamos realmente entrando numa nova era aí, viu? E eu acho que quem não acompanhar vai realmente ficar muito para trás. Né? Acho que a área industrial vai sofrer já vem sofrendo, mas vai sofrer muitas transformações daqui para frente, né? Boa sorte aí, Rafael. Vamos que vamos. Obrigado. Muito bom, muito bom. Pessoal, esse é o time da Pensare. Vocês perceberam, uma equipe super multidisciplinar e todos aí no espírito de colaborar e co-criar para levar o que há de melhor
E hoje a estrela da noite são vocês, nossos convidados, e o Rafael, que vai trazer todo o conteúdo, o conhecimento de vivência prática, de como fazer, né? Isso que a gente quer saber, como fazer, qual a mágica, o que esse bicho come, né? Indústria 4.0, o que significa isso, né? Então, tá contigo a bola, Rafael, quebra tudo aí. E, pessoal, tiver dúvida, é importante isso, tiver dúvida, tem o chat para a gente poder conversar, vai colocando lá, a gente vai fazendo a mediação. Se quiser falar, levanta a mãozinha também, pode pedir a palavra e a gente abre o microfone. Tamo junto. Importante, papel e caneta na mão, porque sai insight pra caramba e tudo que for dito aqui, certeza absoluta que você consegue modelar e aplicar no teu negócio, ok? Vamos junto, vai lá. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Furtado. Eu tenho como formação Engenharia de Produção Mecânica e há 12 anos eu entrei nesse universo do empreendedor e tenho uma paixão por isso, porque eu já peguei 4 presidentes pela frente, eu já peguei todo tipo de crise que vocês imaginar, eu já me deparei com CPFL na porta para cortar a energia da minha empresa, eu já me deparei com todos os tipos de problemas que vocês imaginar. E quando eu comecei, eu não tinha alguém para me instruir, eu não tinha uma pessoa que chegasse em mim e me explicasse, olha, esse caminho, você vai ter esse problema, vai por aquele caminho. Então eu tive que traçar o meu próprio caminho. E tive que voltar e refazer, e criar, e reinventar, e fazer de tudo para estar onde eu estou hoje. Hoje eu posso falar para vocês que eu tenho uma empresa sólida, que eu tenho uma empresa reconhecida no mercado sucroenergético. A Dourados é meu projeto de vida. E por muitos anos eu achava que esse projeto não tinha retorno, porque ele me dava mais problema do que solução. E quando eu falo solução, é solução financeira, enfim, eu não tinha isso e eu não tive isso durante muitos anos. E muitas vezes eu montei no carro para ir até na empresa e no caminho eu pensava em parar, eu pensava em desistir. Isso daí, quem está ouvindo e pensa em empreender, você vai pensar nisso várias vezes. Você vai, a todo momento, olhar no espelho e falar assim, eu peguei todo o recurso que eu tinha, com anos de trabalho, e coloquei nesse sonho. E agora? O que eu faço? Se eu parar hoje, eu tenho uma dívida de X mil reais. Eu não tenho como pagar. O que eu vou fazer? Você se pergunta isso direto. Eu cheguei uma hora que eu tinha uma dívida. Eu vou falar cifras aqui para vocês entenderem o tamanho tamanho do negócio. Eu tinha uma dívida com mais de 1.200.000. E em bancos, a gente não tem como fugir de banco. E nesse momento você se pergunta se é isso mesmo que você quer. E quando você começa a acertar o caminho e você começa a ver que o que você está fazendo começou a dar certo e aquela estrutura que você começou lá de baixo, colocando cimento, colocando muitas horas da sua vida, começa a virar um castelo. Isso é o meu sentimento hoje, é entrar na minha empresa e ver cada um no seu posto, trabalhando com alegria, trabalhando com entusiasmo. E a gente vai falar muito hoje sobre pessoas. Isso é a matéria-prima que faz tudo virar essa coisa linda, que é a realização de sonhos. Eu entro no pátio da minha empresa, eu vejo uma moto nova, eu olho aquilo, eu falo, que coisa linda. Olha que maravilha. Isso daqui é um lugar onde sonhos acontecem. E eu subo para minha sala, olho para minha equipe e falo, vamos vender, vamos para cima. A sinergia da minha empresa, se algum colaborador meu estiver ouvindo, ele vai saber o que eu estou falando. A sinergia de um lugar é tudo. Então, a gente vai falar muito sobre pessoas hoje. E com foco, claro, na indústria 4.0. É isso. Legal. Aí, Ô, Rafael, deixa eu aproveitar o gancho aqui.
Você falou um pouquinho da tua trajetória, né, de empreendedor, como que você começou esse desafio aí logo de cara, né? Queria que você contasse um pouquinho essa timeline, essa trajetória, né? A gente está vivendo aí um momento aí de pandemia, de isolamento, a chance de vir uma crise pela frente aí é muito alta, com efeitos muito fortes, talvez ainda não vistos. Eu queria que você contasse um pouquinho isso daí, né? Você já deve ter passado por momentos de instabilidade, momentos que a gente está vivendo, e como vocês fizeram, né, para sair disso? O que vocês criaram de diferente em termos de atendimento, de produtos? Você falou muito de pessoas aí agora, né? Acredito que deve ter tido uma carga de treinamento, de capacitação, de valorização desses profissionais, né? Então, eu queria que você fizesse um resumo desses períodos aí, né? E como que você está enxergando isso novamente, né? A gente, a hora que, vamos dizer, que acabar isso daí, né? Que a gente espera que seja o mais longo, mais rápido possível, né? Beleza, vamos lá. Eu criei a empresa Dourados Equipamentos no dia 15 de abril de 2008. Peguei um pouquinho com a minha mãe, peguei um pouquinho com o meu pai, peguei um pouquinho que eu tinha, fiz um montinho e entrei numa sociedade. E o cenário, no início de 2008, era muito favorável. Era muito favorável. O sertãozinho estava nadando de braçada. E quando eu entrei, deu alguns meses, chegou em outubro, a gente ouviu notícias na TV que tinha explodido uma crise mundial. Aí eu falei, nossa, isso aí vai chegar aqui na minha empresinha, pequenininha, aqui num cantinho, aqui no distrito, tal. A gente não tem noção, né, do que é uma crise até vivê-la, até olhar seu saldo bancário, até olhar a sua fábrica vazia. É triste, é triste. A crise veio, ela me pegou. E você acaba, às vezes, sem saber o que fazer, porque você tem tanto problema como gestor. Aquele que quer empreender, eu falo, não é porque você é o melhor pizzaiolo da pizzaria que você consegue tocar essa pizzaria. É uma diretriz que é bom a pessoa pensar. O cara que está lá, que paga todos os salários, ele não tem que fazer só pizza. Ele tem N coisas para pensar, N coisas para dirigir, e ele tem família, ele tem esposa, ele tem filho, ele tem uma vida. Então, antes de você querer sair nesse universo do empreendedorismo, para um pouquinho, vai estudar. Tem muitas ferramentas aí que vai fazer você abrir sua cabeça. Eu não tive isso. Eu não tive. Apareceu a oportunidade, hoje meu atual sócio me convidou para entrar e ele disse, se você quiser ir, a hora é agora. Eu estou indo. E eu trabalhava numa empresa que hoje eu sou concorrente deles. E o que fez eu ir para esse caminho? Foi um não muito lindo que eu recebi na cara do meu ex-patrão. Eu recebi uma proposta de uma outra empresa, cheguei para pedir um aumento para ele, para ver se ele cobria. Ele me deixou esperando 2 horas. Quando eu bati na porta dele, ele falou, você está aí ainda? Eu falei, sim, eu queria ouvir sua resposta. Ele falou, minha resposta é não. E que coisa linda. Por que eu lembro disso? Porque foi isso que fez com que eu saísse da minha zona de conforto. Se ele me desse R$500 de aumento naquele momento, talvez eu estaria até hoje trabalhando para eles. Então, gente, quando vocês se deparar com algo que vocês acham que é o fim do mundo, isso daí pode ser o caminho para um mundo maravilhoso, cheio de oportunidades. Então, eu falo do empreendedorismo com brilho nos olhos, porque é maravilhoso. A gente tem que exaltar quem empreende no Brasil. Quando você assiste uma novela, você vê o patrão sendo como vilão nas novelas. Gente, tem que mudar essa cultura. Tem que mudar nossa cultura. Para de assistir novela, pelo amor de Deus. Vai estudar. Vamos viver, gente. Vamos entender que esse mundo aí fora. Empreendedor no Brasil, ele flutua com sapatos de concreto. É tudo difícil para nós. Então, a Dourados nasceu disso.
Ela iniciou numa crise sem precedentes na época e que de lá para cá eu bati muita cabeça. Eu errei demais, eu errei muito, muito, muito. E eu comecei a encontrar o caminho certo quando eu comecei a investir em pessoas dentro da minha empresa. Desde a minha secretária, que atende o meu cliente com uma voz serena, desde a música que o meu cliente aguarda para passar para o meu ramal, até o meu departamento comercial, até o meu departamento de expedição, que tem aquele cuidado todo certinho para montar as peças e entregar para o cliente. E quando você percebe que a sua equipe entendeu o que você quer vender, o seu cliente entra nessa e vê que você é diferente. Eu vou dar um exemplo básico. Eu vendi 25 buchas de bronze esses dias atrás. E quando eu fui olhar, a minha equipe tinha montado uma caixa de madeira, a minha equipe tinha embrulhado bucha por bucha, tinha colocado um gabarito dentro feito de inox, embalado e colado. Eu não estou vendendo bucha. Eu estou vendendo algo muito mais complexo. Para quem não quer entender, é complexo. O meu cliente, quando ele receber aquele meu produto, ele vai ver que eu entrego mais do que eu vendi. É isso, gente. Vamos começar a entregar mais do que pedem. Se você não está recebendo um aumento, tenta entender por quê. Talvez você não está entregando o que você precisa entregar. Eu digo para os meus colaboradores, eu não dou aumento para ninguém. É vocês que dão. É vocês que têm esse poder de ganhar um aumento. Então, foi isso. Com o pé na bunda, eu fui para frente, virei empreendedor, comecei a traçar, comecei a arrumar minha equipe. E quando eu arrumei minha equipe, o meu cliente começou a perceber. Aí o meu cliente, ele começou a ver a minha empresa como uma empresa diferenciada. Por que você não está vendendo? Você está fazendo alguma coisa errada. Ou você está sendo igual a todo mundo, ou você não está entregando para o cliente aquilo que ele espera de você. Então, tenta entender. Não estou dizendo que é fácil. Às vezes tem alguém vendo nossa conversa, o cara tem uma loja dentro do shopping. Não dá, eu sei, são coisas diferentes. Quem esperava uma crise dessa, que ia fechar o shopping, entendeu? Não tem muito o que fazer nesses casos. Mas falando no que eu entendo, que é uma metalmecânica, uma metalúrgica, que você tem várias empresas lá dentro, você tem que ter um jogo de cintura enorme, você tem que ter habilidade com pessoas. Isso é maravilhoso. Como que foi todo esse momento, né, dessa trajetória que você está contando para a gente, de errar, começar de novo, errar, refazer, aprender? Você comentou, né, eu não vendo bucha, né, eu vendo uma coisa muito além, porque eu entrego, o meu cliente vai receber aquilo. Quando que foi esse start? O que a tecnologia, né, o que você fez de inovação nesse momento para fazer com que o teu processo ficasse realmente adequado à tua necessidade, na velocidade, na qualidade, e aí as pessoas que vai interligar tudo isso, né? Não adianta só você robotizar tudo e achar que está tudo bem, porque não, tem alguém para programar, outro nível de cuidado, outro nível de atenção, as pessoas mais qualificadas, né? Então isso tudo é muito importante, cara, e ver você falar isso aí realmente com esse brilho nos olhos, né? Com essa paixão, motiva a gente que está também buscando e criando e passando por esse momento, né? Não está perdido, né? A gente precisa só realmente focar. E aí a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, falando da tecnologia e de tudo mais, através das pessoas, inovação. Como que foi esse momento para você, Rafael? Bom, para você inovar, para você criar novas oportunidades dentro da sua empresa, você precisa do material humano e você precisa também de receita. Não adianta eu vir falar para vocês que eu vou estralar os dedos e vai aparecer uma máquina de corte de 6 metros que vai cortar. Não, gente, não. Você precisa entrar em banco, você precisa tornar o seu parque fabril. Quando o seu cliente entra e olha para aquilo, ele fala assim, nossa, que lugar bonito. Sabe? Você tem que investir. Você tem que investir. Só que o João falou um negócio muito legal. Você pode investir na máquina que for. Se você não treinar,
aquele funcionário, aquele seu colaborador, para fazer aquela máquina dar tudo dela, você não vai ter a peça que você quer com aquela máquina. Então, eu tenho que focar em pessoas porque são pessoas que fazem acontecer. E a inovação, ela é paralelo com isso. Você pode ter o robô que for. Se você não tiver um operador que vá programá-lo, que vá fazer ele executar as funções dele, você não vai ter um resultado esperado naquele investimento. E temos a indústria 4.0, que é um negócio que já é atual. A gente do Brasil pode achar que não, isso está muito distante. Está distante não, está distante não, está aí já, está aí já. E eu posso dar um start nessa veia aqui? Vamos lá, vamos lá. Sim. As pessoas perguntam por que será que a indústria 4.0, né? Bom, ela tem esse nome porque ela seria a quarta revolução industrial, né? Então, para saber por que a gente está na quarta, vamos fazer um aparato geral bem rápido, mas das três primeiras. Bom, a indústria 1.0, né? Ela veio com o surgimento da máquina a vapor. Isso daí mudou tudo na época. Isso daí foi um salto gigantesco que os ingleses deram e, enfim, o mundo mudou depois disso. E depois veio a segunda. A segunda já é mais claro na cabeça de vocês, é a era da eletricidade. Depois que entrou a era da eletricidade e um senhorzinho lá chamado Henry Ford criou uma linha de produção de carros, o mundo foi outro. Só que nós tínhamos uma linha de produção que não tinha customização nenhuma, tanto que ele até brincava, você pode ter um Ford de qualquer cor, desde que seja preto. Então, era fazer em quantidade e repetitivo e bola para frente. A terceira revolução industrial é da automação industrial, da computação e do domínio do silício. Vocês já ouviram falar por que Vale do Silício, né? Nossa, tem jazida de... Não tem jazida de silício lá, gente. Ele fica nos Estados Unidos e no sul de São Francisco, e é Vale do Silício, porque lá estão as maiores empresas de tecnologias do planeta. E o silício é uma matéria-prima primordial para componentes tecnológicos. Então, é por isso que vem esse nome, Vale do Silício. Então, a 3.0, ela chegou para realmente... Você entra naquelas fábricas e vê aquelas esteiras, tal, automação, tudo lindo, tudo controladinho no relógio, um cuidado absurdo com a gestão. E a quarta, em 2011, o pessoal lá da Alemanha percebeu que estava na hora de dar uma chacoalhada no mundo e falar assim, se a gente não colocar um muro aqui e falar que o mundo mudou, as indústrias não vão perceber. Então, eles fizeram isso. E de lá para cá, começou a se falar muito disso e das ferramentas que você necessita para ter uma empresa para se preparar para o futuro. Porque eles estão avisando. Se você não se preparar, você vai ficar para trás. Tem muita informação. Antes da nossa conversa, eu até brinquei. Aqui a gente tem assunto para uma monografia. Não para uma conversinha de 10 minutos. E eu quero falar muita coisa, eu quero dar dicas, eu quero falar onde eu tropecei lá atrás, eu quero falar como que eu vendo, eu estou com a minha cabeça cheia aqui de coisas para passar para vocês, e, enfim, eu vou tentar ser mais breve possível. Então, a indústria 4.0 era dos sistemas cyberfísicos. Aí eu resumo isso, uma mistura do que é digital e do que é real. Não é mais automático as coisas, é autônomo. Para pensar nisso, as coisas não são mais automáticas a partir de agora, elas são autônomas. A gente estava conversando de um carro que dirige sozinho, a gente estava conversando de um óculos que você coloca e começa a enxergar a sua casa pintada daquela cor que o vendedor está te propondo. Então, você já tem isso. É que o Brasil, ele não te dá suporte para criar tecnologia aqui dentro. Você tem que comprar lá de fora. Isso assusta para a gente. Porque a gente entra na bolsa, hoje a gente vê o dólar a 4,20.
no final do dia ele está 4,80. Então, a gente tem medo de tecnologia porque a gente acha que é caro. Mas não, alguma ferramenta daqui você pode já estar usando sem ter a noção disso. Então, eu vou passar meio que em algumas arestas aqui desse assunto, e vocês vão fazendo as perguntas. Se quiserem partir para outros assuntos de empreendedora, vocês ditam aí para onde o barco vai. Beleza? Então, a 4.0 é isso. Ela vem com uma ideia de customizações. Olha que coisa linda. Você não tem mais que entregar aquele carro preto. Você vai ter que entregar um carro com um para-choque assim, com a cor assim, com um volante esportivo, com os pedais, não sei o que lá. É isso. Se você não se preparar para isso, tem alguém ali, ou no Vale do Silício, ou em Detroit, ou em algum lugar que já está fazendo isso. Então, vamos falar um pouquinho das ferramentas aqui da indústria 4.0. Bom, tem um desenho que é muito legal. Eu gosto muito de desenhos porque a gente enxerga. Eu não sei se dá para vocês verem. Vocês estão enxergando certinho? Sim. Dá para ver, sim. Isso aqui é um guarda-chuva, gente. Isso aqui é um guarda-chuva. No meio, a gente tem a indústria 4.0. E eu numerei em sentido horário, tem uma setinha lá, e eu vou falar de cada um deles bem rápido, porque não tem tempo para falar de todos. Beleza? Essas são as 9 arestas do guarda-chuva da indústria 4.0. Eles dizem que se você abrir o guarda-chuva na hora da crise e todas as arestas estiverem todas certinhas, você vai passar pela tempestade. Esse é o paradigma que eles usam com esse desenho. Beleza? Quarta revolução industrial. Olha que palavra linda, né? Revolução industrial. Quando a gente pensa em quarta revolução industrial, algumas pessoas acham que a gente vai colocar mais automação. Nós não vamos colocar mais automação. A automação já existe. E se você parar para ver aí, o mundo tem muita empresa, cada vez mais. Eu tenho vários amigos que é dono de empresa de automação. E isso daí, ela vai ajudar, mas não é automação que a gente está falando. Isso, a gente vai colocar mais autonomia nas coisas. Não tem uma forma melhor de explicar. Autonomia, se você procurar o que significa, é muito amplo, tem muita coisa envolvida nisso. Bom, do sentido horário, de lá para cá, eu vou falar do que o guarda-chuva nosso, as arestas querem dizer. Bom, tem a Big Data, que, na verdade, que é uma análise de dados precisa e imediata. É isso, você tem que ter um mar de dados ali para isso girar. O número 2, robótica. O robô, ele já existe aí. Só que os robôs hoje, eles estão mais úteis do que, sei lá, o robô que você imagina ali, que dava aquele passinho e caía. Não, hoje o negócio já está muito avançado. Então, a gente tem robôs aqui que realmente vão fazer funções que humanos fazem de forma melhor. Inclusive, operações à distância, isso daí já existe em muitos hospitais, inclusive do Brasil. Simulação, uso de ferramentas de simulação computacional. Isso daí também tem muitas empresas que já fazem e não têm a noção disso. A visão do mundo físico adaptado ao virtual. Isso daí, quem não tem uma loja de imóveis aí que começar a pensar por esse lado aí, vai ficar para trás. Quero um exemplo que a gente estava usando antes da conversa aqui. E a realidade aumentada. Bom, vocês acham que os pilotos de Fórmula 1 ficaram parados nesse tempo? Ficaram nada. Eles estão decorando cada curva, cada detalhe das pistas do planeta inteiro. Eles... Pode falar. Deixa eu puxar um parênteses aí. Eu li essa semana, a Fórmula 1 parece que vai voltar aí, né? Portões fechados, agora julho, agosto. Eu li, talvez não para esse ano, né? Que já meio que foi, mas parece que para o ano que vem existem algumas provas que ela não vai ser feita no sentido habitual, ela vai ser feita no sentido ao contrário do que é feito. Mais competitividade. Então, ela vai começar onde é a chegada hoje, na verdade vai ser a partida, né? Então eles vão inverter
E eu li que essa parte de realidade aumentada, eles estão trabalhando nesse período aí justamente nisso. Porque vai ser uma mudança muito enorme, você está acostumado com aquele trajeto todo ano, e a coisa se inverte. Então, a curva que era para a direita vai ficar para a esquerda, a que era para cá vai ficar para lá, e a realidade virtual, a realidade aumentada, todas essas informações que eles têm hoje, que existem, não só em Fórmula 1, né? Essa tecnologia ela está possibilitando isso. Eles fazerem, como não pode treinar ainda com o carro, eles estão fazendo em ambiente virtual isso, né? E a tecnologia, essa transformação, a robotização, vamos dizer, está trazendo isso, né? Com certeza, bem colocado. E você mudando o sentido da corrida, das voltas, você embaralhou de novo as cartas e jogou de novo. É outro jogo. Isso daí vai aumentar a competitividade. Isso daí é maravilhoso. Quem melhor se adaptar à mudança é aquilo, né? Não é o mais forte que sobrevive. É o que melhor se adapta às mudanças que sobrevive. Isso daí é maravilhoso. Bem-vindo ao mundo. É isso aí. Bom, a gente falou da quarta, realidade aumentada, que o Arthur deu um exemplo maravilhoso aí das corridas. Bom, a quinta, sistema de integração horizontal e vertical. Vai integrar todo o ecossistema inserido na cadeia. Isso daí vai fazer integração. Vai juntar o que é aqui, o que é ali, com as pessoas, com os computadores, e vai fazer essa interligação. É um negócio que parece complexo, mas não é. Ele vai fazer a cadeia se ligar. Ele vai fazer o cliente, o fornecedor, o distribuidor e o parceiro se unirem. Então, é mais uma aresta do nosso guarda-chuva aqui, que é o quinto. O sexto, manufatura aditiva. Você vai falar assim, que raios que é isso, meu Deus? Bom, vai numa loja de internet, de equipamentos de computador, que você já vai achar isso. Já vende impressora 3D. Eu entrei numa loja do shopping há um tempo atrás, já tinha impressora 3D. De pequeno porte, claro, mas você já faz casas com impressora 3D, você já faz barcos, você já faz muita coisa com uma impressora 3D. Então, a pessoa às vezes tem uma impressorinha 3D em casa e não sabe que ela já colocou o mindingo do pé ali numa indústria 4.0. Essa é a sexta aresta de nove do nosso guarda-chuva aqui. Bom, cibersegurança. Para que eu vou ter tudo isso se eu não vou ter uma segurança que faça a blindagem de tudo isso? Como que eu vou expor todos os meus dados ali se eu não tenho como proteger? Você tem que também ter. E também tem a questão de criar leis também para isso, porque no Brasil, até esses dias atrás, não sei nem se ainda foi voltado leis para drones. Você podia voar em cima da casa de qualquer pessoa, a pessoa ali... Gente, você está entendendo? A gente tem muita coisa para arrumar. A casa nossa... nós somos um país novo perto de uma Europa, só que nós temos muita coisa para arrumar aqui ainda. E a nuvem. Quem não tem nuvem aí? Quem não tem os dados salvos numa plataforma dessa? Eu mesmo. Meu celular deu problema, falei, eu perdi tudo. Perdi nada. Estava tudo na nuvem. Aí quando eu falo perdi tudo, não estou falando das minhas férias com a minha esposa. Eu estou falando de trabalho. Eu estou falando de conversas, de informações. Então, é muito importante. Vocês já utilizam sem saber, que já é uma das arestas do nosso guarda-chuva. E o nono e último, internet das coisas. Poxa, o que é internet das coisas? Você pode estar na casa de um amigo e você entra no seu celular e você conecta na sua cervejeira e fala, eu quero chegar lá e quero tomar uma cerveja com menos não sei quanto. Você já vai conectar na sua cervejeira. Isso, é você... esses aparelhinhos que você já vê nas casas das pessoas, que a Amazon vende, que o Google vende. Gente, isso daí não está vindo só para você falar, conversar com eles e pedir música. Isso aí está vindo para integrar a casa de vocês no futuro. Isso daí você vai conversar com ele e ele vai integrar todas as interfaces da sua casa. E descobriram um tempo atrás que tinha microfone. Tá? Isso aí já é outro assunto. Acho que é uma outra conversa.
Bom, você já deve se perguntar por que o seu celular, quando você conversa perto dele, ele te manda uma propaganda do que você conversou logo na primeira página do seu Instagram. Gente, nós já estamos vivendo nesse mundo. Eu brinquei esses dias, eu falei, nossa, que carro lindo. Quanto será que custa um carro desse? Passou na minha frente, estava num botequinho tomando uma cervejinha. Eu abri o Instagram, tinha promoção, carro tal, não perca. Bom, isso aí tudo a gente já está vivendo e não percebeu ainda. Então, de resumo lavado e rápido, isso é a indústria 4.0. Quem acha que é um bicho de 7 cabeças, você já está vivendo muita coisa dela e não sabia. Agora, como que você coloca isso numa empresa? Um desafio... Cada empresa é uma história. Por que uma Copa do Mundo não vence 10 times, vence um só? Se eles se preparam 4 anos para chegar numa Copa do Mundo e pegam os melhores? Porque cada empresa é uma história, cada Copa é uma história. Por que um time de futebol, quando você troca o técnico e 2 peças de jogadores, ele ganha tudo? Entendeu? Isso daí é para ser estudado a fundo. O que eu vou falar aqui é o que eu vejo do meu ramo, da minha empresa. Talvez vocês podem pegar e utilizar isso para outros segmentos, entendeu? Mas eu domino a parte de comercial. Eu sou um amante da área comercial. Quem acha que vender é jogar um catálogo na mesa, olhar para o seu cliente e falar, escolhe um aí, vai, manda o pedido. Ué, eu adoro ver concorrente meu fazendo isso. Eu adoro. Porque eu pego a contramão e vou para outro caminho. E eu vendo mesmo. Eu vendo. Por que a minha foto do meu WhatsApp é uma moto? Porque eu já estou dizendo para o meu cliente qual é o meu hobby. Eu canso de chegar em clientes que eu nunca vi na vida, do fundo da sala ele olha para mim e fala assim, ó, o motoqueiro chegou. Eu já quebrei o gelo com ele. Só por uma foto estratégica no lugar certo. Entendeu? Gente, vender uma arte. Como sair dessa crise? Primeiro, gente, você tem que olhar para a sua empresa, bate o olho, volta e fala assim, nossa, minha empresa é minha cara. Por que ela está errada? Porque você está errado. Porque você direcionou sua empresa para um caminho errado. Você tem que fazer, a gente estava conversando, né, João? Um autoconhecimento. Nisso o João é muito bom nisso, com certeza, caso alguém precise, procure ele. Gente, o autoconhecimento é você conversar com uma pessoa que vai fazer você entrar lá no mais profundo e arrancar as coisas boas que você é e não sabe. Eu fiz esse eu não sei, como que eu posso chamar, João? Processo de coaching que você passou com a Marina. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí abriu minha cabeça de uma forma que quando eu comecei a colocar em prática, eu comecei a ver resultados absurdos. Que tipo de resultado, Rafael? Se você já é a mesma pessoa, não sou a mesma pessoa. Eu era uma pessoa cheia de cobranças. Mas por quê? Por quê? Por quê? Você para de fazer porquês. Você para de querer entender coisas e começa a entender o que você é bom e o que você não é bom. Eu sou bom com pessoas. Você se torna uma pessoa autônoma. Você tá com o timão na mão. Autônoma, né? Você pega o timão, você pega o manche ali, você faz a coisa acontecer na hora que tem, sabendo com clareza absoluta onde você está e aonde você quer chegar. Se você não tiver isso definido dentro de um Model Canvas, por exemplo, ou de qualquer outro planejamento de negócio, cara, a indústria 4.0 e todo esse guarda-chuva que você trouxe, ela não vai se conectar, e aí você pode contratar o João, a Marina, o Tony Robbins, por exemplo, e, cara, até você vai ter pessoas boas, autônomas, mas elas vão embora, né? Porque você não vai estar preparado. Então, fazer toda essa conexão, eu vejo isso com bastante importância e você está trazendo isso também de forma muito bacana. Quais os processos, Rafael, de inovação ou as ferramentas para poder agregar esse valor para o cliente, né? E aí você fala que você é apaixonado pelo comercial, estratégia
a minha foto é essa porque eu já quebro o gelo. Como que você faz com que a sua equipe trabalhe com o atendimento, com aquela voz macia, serena, que o cara vai te ligar puto da vida porque ele precisa daquela peça, aí ele já toma um pá, né? Ele já toma um choque, depois a tua expedição lá já faz todo esse empacotamento para mandar. Como que esse processo de inovação aliado à indústria 4.0 e às pessoas, porque aí é a mágica, né? Como que faz? Como que é a sacola? É isso. É mais ou menos uma junção de tudo isso que você falou. Quando eu falo que eu sou apaixonado pelo departamento comercial, é porque realmente é ele que dá à empresa a chance de crescer. Porque por onde que entra todo o trabalho? É pelo departamento comercial. Então, eu acertei, se isso serve para alguns aqui, eu acertei quando eu deixei o meu departamento comercial redondinho. Eu comecei a investir forte em pessoas dentro do meu departamento comercial. E a partir disso, eu comecei a ver resultados, pedidos chegando, eu comecei a olhar para a minha fábrica. Porque você, como gestor, você não tem como chegar na sua empresa e resolver todos os problemas de uma vez. Você tem que criar uma estratégia e falar, primeiro eu vou cuidar desse, depois eu vou para esse, enfim, é um monte de macas ali, você vai ver quem está morrendo primeiro. Vamos lá. Rafael, estou me coçando aqui para fazer umas perguntas para você já. Manda. Desde o começo aí, que está muito interessante, cara. Legal. A estratégia, você está falando de estratégia, então a estratégia de estruturação de um projeto de inovação e transformação digital na indústria, ela passa por 3 frentes, né? Pessoas, processos e tecnologia. Isso significa uma cultura digital, né? E não se faz transformação digital com mentes analógicas, né? Como que você vê isso? Legal. Como é que você procura essas pessoas hoje no mercado? Qual a qualificação para você trabalhar com todo esse guarda-chuva? A gente está falando de internet das coisas, de IoT, estamos falando de nuvem, né? Estamos falando aqui de Big Data, robotização, realidade aumentada, impressora 3D. Isso é uma aculturação de conhecimento extremamente nova, né, para o mercado. E assim, a indústria 4.0 ela demanda, né, essa carga de profissionais mais preparados, né? Como é que você lida com isso? Ricardo, tem uma frase que eu gosto muito. Você não constrói uma empresa, você constrói um time. E o time constrói a empresa. Perfeito. Não adianta você chegar e me fazer uma pergunta sobre contabilidade. Eu não vou saber te responder. Eu tenho minhas habilidades. Eu sou muito bom como gestor e como pessoas. Eu consigo encaixar pessoas certas em locais certos. Se você não tiver esse feeling para o negócio, se você não tiver essa visão além do que você tem na mão, eu preciso contratar uma pessoa para tal lugar. Por quê? Porque minha empresa está numa crise danada, eu preciso vender. Se você não souber fazer essa contratação, se você não saber colocar a pessoa no lugar certo, não tem receita. Eu não consigo te falar que, olha, eu olho isso, eu olho aquilo, eu olho aquilo. Eu vou muito pelo meu feeling. Eu sou muito bom de feeling. Eu olho para a pessoa e eu falo assim, essa pessoa, ela é muito boa para isso. Eu vou treinar ela. Eu tenho até um paradigma do que a gente está conversando. Eu comecei um curso de Bolsa de Valores, certo? Aí, nos dois primeiros dias, eu olhei que aquilo ali começou a atrapalhar minha empresa, porque eu queria ficar entrando toda hora. Sabe o que eu fiz? Eu procurei um amigo meu que estava desempregado, com um QI acima da média, cheguei nele e falei assim, quer trabalhar para mim? Eu vou te treinar, eu vou pagar o curso que for, eu vou te comprar um computador, eu vou colocar a internet na sua casa, você vai começar a mexer com investimentos daqui para frente. Eu não mexo com bolsa. Eu estou delegando uma função. Eu sei que aquela pessoa é para isso. Ele não sabe. Ele não sabe. Hoje, se você for conversar com ele, ele vai te falar que estuda 8 horas por dia. O computador dele está chegando amanhã. Eu vou colocar na casa dele o computador. A internet foi colocada sexta passada. Então, eu tenho feeling para o negócio. Eu tirei uma pessoa que estava numa decrescente,
querendo, sem saber o que fazia da vida, olhei para ele e falei assim, cara, você vai ser o homem dos investimentos. Daqui uns anos você vai estar rico, porque você nasceu para isso. Ele olhou para mim e falou assim, eu aceito. Então, eu tenho um feeling para o negócio. Eu não estou onde eu estou por sorte. Meu pai não me deu uma empresa, minha mãe não veio. Eu tive que montar, eu tive que escolher o sofazinho que está lá, eu tive que escolher cada coisa. Então, a resposta para o que você me perguntou, para juntar tudo isso e fazer acontecer. Eu tenho um feeling para escolher pessoas para o lugar certo. Então, a tecnologia, que é um dos atores, é um dos protagonistas da nossa conversa, a tecnologia, você me fala assim, Rafael, como que opera essa máquina? Por que você colocou essa máquina? Ricardo, eu coloquei essa máquina porque eu estou pensando num futuro próximo que o meu cliente vai começar a me pedir não mais peças de 4 metros, ele vai começar a me pedir de 6 metros. Então, eu vou me adiantar e comprar essa máquina e vou já treinar o meu funcionário para aquilo, para quando o meu cliente pedir uma máquina maior, uma peça maior, eu tenho como entregar para ele. Eu aumentei um torno 2,5 metros para receber 3, 4 peças por ano. Por quê? Porque eu tenho um torno para isso. O meu cliente sabe disso. Então, o gestor, ele tem que ter essa competência. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando e você não tem certas habilidades, tente não andar muito nesse caminho, porque pode ser um caminho muito, como que eu posso dizer, um caminho traçado errado, não é o seu perfil. Então, eu tenho um feeling para certas tomadas de decisões aí. Legal, obrigado. Rafa, deixa eu pegar uma carona um pouquinho nessa questão parecida com o que o Ricardo colocou, mas aí pegando a tua experiência, os erros que você cita, né, que você já passou, e olhando o mercado, olhando outros segmentos de indústria, quando você fala que quem não avançar, quem não se adaptar, vai ficar para trás, assim, que dica, né, você daria, ou por onde começar aquele cara que está na iminência e não começou ainda uma transformação digital na linha de indústria, o que ele deveria olhar primeiro, aquele cara que está com medo, que tem receio, ele precisa ir, mas falta aquele empurrão, falta aquela iniciativa, por onde esse cara deve começar para seguir alcançar esse 4.0? Boa pergunta, hein? Mas a gente tem um norte. Vamos lá. Primeira coisa, eu ia pedir ajuda, viu? Eu, como gestor, olho o meu navio, o meu barco, indo em rumo às pedras, e eu já fiz de tudo que eu imaginava, e ele continua indo para as pedras. A primeira coisa, eu vou atrás de uma consultoria. Não tenham vergonha de colocar uma consultoria dentro da sua empresa e pedir ajuda, porque você está fazendo alguma coisa errada. E você não enxerga, porque tem pessoas que entram e saem da casa dele o dia inteiro e não percebe uma rachadura na parede. A pessoa que entra pela primeira vez, ela bate o olho e fala assim, nossa, tem uma rachadura aqui que pode comprometer todo isso daqui, sua casa pode cair a qualquer momento, você sabia? Não sabia. Então, vai atrás de uma ajuda. Vai atrás de ajuda. Eu coloco pessoas, eu pago por mês uma equipe de um advogado que tudo que eu precisar, ele vai me assessorar. Eu pago uma pessoa de TI por mês. Eu pago um escritório de contabilidade. Eu delego funções a profissionais que vão me ajudar a tomar decisões corretas, vão me direcionar para caminhos novos, porque eu não tenho tempo de ver tudo. Então, a dica que eu dou para essa pessoa que está na iminência de falir, de quebrar, a primeira coisa que você faz, respira e procura uma assessoria. Essa assessoria vai entrar dentro da sua empresa, ela vai salvar a sua empresa. Porque em algum momento do processo você está falhando. Pode ser uma pessoa no local errado, pode ser aquele vendedor seu que não está atendendo direito aquele grupo gigante de 27 usinas que pode salvar a sua empresa. Então, procure ajuda. É isso. Eu costumo dizer que eu não sei tudo, mas eu tenho o telefone das pessoas que sabem. Rafael, vou fazer uma pergunta. Manda. Parabéns aí, tá indo excelente, cara. Muito obrigado, bom. querido. Obrigado. Mas você é engenheiro de produção, né? Mas aí na parte técnica. Hoje, como que está seu lead time aí? Pedido chegando no computador, antigamente era no fax, né?
chegando pelo WhatsApp e entregue lá na usina. Como está seu lead time? Como você tem trabalhado a inovação durante o processo? Como é que está aí? Hoje eu tenho, Marcelo, hoje eu tenho uma equipe, embora seja muito entrosada, mas é uma equipe ainda enxuta. Eu sei que eu preciso melhorar nessa questão de material humano lá dentro para fazer as coisas girarem mais rápido. Eu tenho, na área comercial hoje, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 pessoas, tá? E estou treinando uma do zero para ela ajudar a gente. Hoje, ainda, falando do meu setor, que é o sucro energético, eu entendi que se eu fosse naquela usina, naquela única usina, e pegasse o trabalho dela, eu ia ter uma usina. Mas se eu fosse naquele escritório, lá em Piracicaba, e conseguisse entrar lá dentro, eu ia pegar 27, 28 usinas. Então, eu fiz isso. Eu fui atrás de grupos. Hoje, eu tenho grupos dentro da minha empresa. Eu vendo num valor baixo, eu vendo em quantidade alta e eu faço minha empresa girar o ano inteiro. Então, hoje, eu tenho problemas com material humano dentro da minha empresa. Eu preciso contratar mais pessoas. Tanto que eu estou contratando uma assessoria financeira. Para quê? Para treinar aquela pessoa que eu já tenho no financeiro e para treinar uma segunda que eu estou colocando. Para quê? Para agilizar o ciclo do produto dentro da minha empresa. Que nem você falou, antigamente era um fax. Enquanto você não via aquele fax dando um bip e saindo um papelzinho, você não ia sossegar. Hoje, eu estou conversando com você, eu vou abrir minha caixa de entrada, pode ter 3, 4 pedidos de 3, 4 grupos diferentes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse pedido o mais rápido possível ser colocado dentro do meu sistema. Coloquei esse pedido dentro do meu sistema, eu já vou começar a disparar em grupos de WhatsApp que eu tenho dentro da minha empresa, com diversas áreas, avisando que nós temos um pedido fechado tal, para a gente já ir atrás de matérias-primas de estoque, caso não tenha essa matéria-prima de estoque, para já informar, porque eu vou ter que liberar para o departamento de compras fazer essa compra. Só que eu sou o engenheiro da minha empresa que cuida dessa parte. Então, ainda, eu sinto que aquele... eu gosto de usar exemplos, porque às vezes quem não é do ramo acaba entendendo. Quando eu montei minha empresa, ela era igual um gorila, um filhote de gorila. E toda vez que eu ia jogar esse gorila no chão, ele pulava no meu colo. Então eu passei anos e anos carregando aquele gorila, porque ele cresceu. Então, quando você não delega funções, Ricardo, ou Marcelo, quando você não delega funções, você sempre vai carregar um gorila no seu colo. Então, a minha equipe hoje, ela precisa melhorar. Eu estou conversando com vocês, eu estou com uma empresa com a saúde financeira boa, porém com vários problemas ainda que eu preciso resolver. O ciclo ainda ele pode ser melhorado. Eu tenho que pôr mais pessoas, só que eu tenho que treiná-las, Marcelo, eu tenho que treiná-las. Para treinar uma pessoa, não é tão simples. Eu não posso ir no mercado e trazer um cara lá de cima, porque eu não tenho ainda condição de pagar o salário dele. Então, o empresário que ouve eu falar, ele vai pensar nisso. Pô, mas eu não tenho como pagar, eu não tenho como investir nesse profissional desse quilate. Então, eu estou no momento de treinamentos dentro da minha empresa, porque eu sei que está vindo muito trabalho pela frente. Então, eu tenho que otimizar os processos dentro da minha empresa. Minha empresa ainda tem muita coisa para resolver. Não, a questão... legal. A questão, eu só estou te perguntando, nós estamos falando de inovação e ferramentas de inovação, porque você é um alfaiate de peças, né, de customização de peças. Sob encomendas, exatamente. E existem ferramentas já, os americanos estão usando muito, John Deere e tal, por exemplo, o QRM, que é o Quick Response Manufacturing, então, que ele é aplicado especificamente para o seu caso, que um alfaiate de peças customizadas, vamos dizer assim. Sim. E é uma ferramenta inovadora e que você consegue encurtar muito o seu lead time, né? Não, é legal a gente entender que tem tecnologias que possam ajudar nós. É que quando eu falo que eu faço bem sobre encomendas, pode chegar uma bicicleta, como pode chegar um patins, pode chegar um carro a álcool, como pode chegar uma vassoura.
Então, é muito diversificado, é trabalhoso, porque cada processo é uma engenharia aplicada diferente. Você une materiais, eu sou especialista em soldagem, soldagem. Então, se você chegar com material A para soldar no B, eu tenho conhecimento técnico que não pode fazer isso. Então, eu brinco que cada pedido que chega é uma história diferente e uma tecnologia diferente que eu vou ter que empregar. Então, é bem amplo o meu trabalho. Eu nunca encontro, dificilmente eu encontro um dia igual ao outro. Você tem uma complexidade no seu sistema. Exatamente. Isso você precisa de um engenheiro que saiba fazer melhorias na peça, que proponha melhorias na peça para o cliente. O cliente adora isso. O cliente adora que você vende laranja, só que você vai vender a laranja numa embalagem que ela vai durar 10 dias a mais. Então, sem você mexer no preço 20%. Então, o meu trabalho é esse. O meu trabalho é fazer melhorias em equipamentos que já existem e fabricar equipamentos sob a necessidade do cliente. Muito beleza. legal. Rapidinho, assim, eu vou encerrar minha parte aqui, senão esse assunto vai até amanhã cedo. Você foi brilhante lá quando você fez o timeline das revoluções aí, parabéns, achei bacana. Eu só acrescentaria, não, teve um ponto de inflexão que foi os japoneses aí, no final da década de 70, início de 80, eles fizeram uma revolução, né, com a entrada do sistema Toyota de produção, né, com o Deming, seguindo a linha de pensamento do Deming, que era americano. Tem toda a história, né, Plano Marshall, recuperação do Japão e assim vai. É só para considerar dentro da sua explicação que realmente o Japão foi um país, hoje, tecnicamente, assim, eu acho que é o país mais rico do mundo, se você ver pelo tamanho, pela população e pelos recursos que tem. Poucos recursos que tem, com certeza. Não, só complementando que foi bem legal. Melhoria contínua, isso daí foi maravilhoso. O Japão ensinou o mundo a fazer isso. Então, isso eu emprego, isso daí eu aprendi na faculdade. O modo Toyota que revolucionou. Então, isso daí é assunto para muito tempo aqui. É maravilhoso a história do Japão e da Toyota. Uma coisa importante de tudo isso também, cara, e falando do Japão, citando isso agora, né? O que revolucionou o Japão, na verdade, foi a disciplina. Olha foi que palavra linda. De fazer o que tem que ser feito com pouco recurso, entendendo o que tem na mão, e disciplina de fazer depois e fazer de novo e melhorar e não perder o foco, né? Então, se tornou, pelos poucos recursos que tem, se tornou um país aí de primeiríssima grandeza, né? E hoje tem muita tecnologia, tem muita metodologia que vem de lá. E a Revolução 4.0, nós estamos quase na 5.0, sei lá se já tenha alguma teoria disso, né? Que são as pessoas, né? A empatia, a colaboração e a experimentação para criar esse mercado, para criar essas soluções e embarcar melhorias para o cliente com o mesmo custo, né? Que foi o que você acabou de trazer. Então, com certeza, eu tenho que entregar aí os 120% e fazer isso em um momento que a gente está vivendo de pandemia, né? É que nós assumimos que já foi a pandemia, né? O episódio de pandemia já foi, então agora o que você vai fazer daqui para frente para poder tocar o teu negócio e fazer com que a coisa ande. Então não tem mais pandemia. Mas tem uma galera que não quer trabalhar porque está recebendo auxílio. Tem uma galera que não quer trabalhar porque tá na pandemia, tô em casa mesmo, tá bom, vai. Então, cara, é o desafio demais pelo que você trouxe, né? Esses itens todos, muito bom, faz muito sentido para mim. Deixa eu puxar um gancho aqui, em seguida a gente já consegue abrir para perguntas aí do pessoal, né? Nosso time Bora. Aí também, para a gente interagir mais um pouco. Rafael, a gente tinha conversado ali um pouquinho nos bastidores, né? Comentado alguma coisa de uma espécie de uma customização, um agrado, um mimo que você costuma oferecer para cliente, né? E aí eu ia te perguntar isso daí, né? A gente na área de marketing aqui, a gente tem muito isso, né? A gente fala um pouco da experiência do usuário, como cativar o usuário. Dentro da Pensare, a gente tem uma área
voltada para experiências do usuário, de UX, enfim, trabalhar, vamos dizer, essas novas sensações, a questão do agregar valor, de gerar melhor valor, né? E a gente vê muito isso daí, né? Como conquistar melhor o cliente, né? Como cativar o cliente, não só na primeira, na segunda ou na terceira venda, né? Você fidelizar ele de uma maneira que a primeira imagem, o primeiro nome que vem à cabeça dele quando ele necessitar de um produto, de um serviço, seja a sua, né? Então, isso é muito forte através de Maravilhoso. marca. E a gente vê que existe inovação dentro disso, né? Você na área comercial sabe muito bem disso daí, né? Não é apenas vender e entregar para o cliente o produto, o serviço, né? Você precisa gerar alguns valores para ele e que às vezes com pouca coisa você consegue fazer muito, né? E isso requer um pouco de criatividade, requer um pouco do pensamento, um pouquinho disruptivo, de falar assim, como que eu posso, né, entregar um pouco mais, igual você falou aí, não só em produto, mas fora disso, né? Vende mais quem se relaciona mais. Hoje em dia, a empresa, o empresário que está numa dificuldade financeira, pergunta para ele se ele convive, se ele sabe da vida, do dia a dia dos clientes dele. Ele vai te falar assim, não, eu só vendo para ele. Você está errado, amigo. Você está errado. Você tem que se relacionar com seus clientes. Quando você sai de uma reunião com seu cliente e ele falou, desculpa, eu tô com a cabeça ruim porque meu filho tá não sei o que lá, não sei o que lá, você anota no cantinho. Por quê? 2 dias depois você vai ligar para ele e fala assim, não tô te ligando para saber se você tem serviço ou não. Só te liguei para saber se o seu menino melhorou. Você está criando uma empatia com o seu cliente. Quando eu vou contratar, não sei quem me perguntou, mas quando eu vou contratar alguém para a área comercial, eu não procuro alguém simpático. Eu procuro alguém que saiba gerar empatia. Isso aí é totalmente complexo. Eu gero empatia nas pessoas. Quando eu entro num... Gente, isso daí é automático. Quando eu entro num site da China, eu começo a comprar chaveiros de todos os hobbies dos meus clientes que eu já anotei e sei. Sabe o que eu faço? Eu coloco no envelopinho de papel e mando por correio para ele. Ele recebe, ele manda uma foto e fala assim, coloquei esse chaveiro de moto, de pneu de moto na minha moto. Você é o cara. Eu estou blindando o meu cliente, com um chaveiro de R$7. O meu concorrente ele pode chegar lá com um uísque de R$800, que ele vai sentir mais prazer com o meu chaveiro no hobby dele do que com um uísque de 20, sei lá quantos anos custa aquilo. Então, você é um especialista, Arthur, nessa área de marketing. Você sabe, cara, que o que muda dentro de uma empresa são vendas. A gente vendendo, tudo muda dentro da empresa. Você vendendo, você tem recurso para você trazer o melhor consultor, você tem recurso para comprar a melhor máquina de laser, você tem um recurso para treinar seu pessoal e chegar e falar assim, gente, nós temos recurso para brigar de igual para igual com qualquer cliente. Sabe qual ponto positivo que eu tive dentro da minha empresa? Outro ponto, eu comprei um caminhão. Eu começo a perder uma negociação, eu olho para o meu cliente e falo assim, parou. Se eu te der o frete, esse pedido é meu? Ele falou, Rafael, abre o portal que o pedido é seu. Então, eu preciso de recursos para comprar um caminhão. Eu preciso ter recursos para ser competitivo. Então, tudo isso, eu bato nessa tecla. Você tem que ter pessoas. Por que eu escolho um determinado brinde para entregar para o meu cliente? Porque eu conheço ele, porque eu estudo ele. Eu sei o que ele gosta, eu sei o que ele não gosta. O que é rapport, gente? Que um cara da área de vendas não sabe o que é um rapport? Cara, você precisa estudar, você precisa se especializar. Eu faço, eu vou mostrar alguns brindes e depois já comentei com vocês, vocês podem estar sorteando para a turma aí. Para que eu faço boné, gente? Eu faço boné para motorista. Eu tenho um cuidado especial com os motoristas que chegam dentro da minha empresa. Eles não esperam lá fora, eles entram. Eles vão tomar água gelada, eles vão tomar café. Esses bonés só vão para eles. São bonés de primeira qualidade. Chegou, você vai levar um boné. Então, cuidados que eu tenho. Uma canequinha dessa, para quem que eu entrego? Eu entrego para aquele gerente de usina, para aquela pessoa que vai tomar um café e vai falar, nossa, a Dourados é foda, olha aqui, não vou ficar gastando
copo plástico aqui. Olha que canequinha bem feita. Custou R$12, gente. Para que eu faço um kit churrasco com o nome da minha empresa? Para quando o cara for cortar aquela picanha, ele falar assim, porra, a Dourados não precisa me dar um presente de R$1.000. Ele me dá um presente que vai fazer eu pensar nele no momento de lazer. Por que eu tenho vários tipos de caneta? Olha aqui, eu tô me moldando a cada cliente meu. Essa caneta vai para um diretor, essa daqui vai para outro, que ele às vezes gosta de entregar uma vermelhinha para a esposa. Eu chego na recepção, eu chego com várias canetas, entrego para cada uma delas e falo assim, preciso falar com não sei quem. Ela vai se esforçar ao máximo para achar a pessoa tal. Sim. Porque eu tô a 700 quilômetros da minha casa e se ela não tiver boa vontade, eu vou voltar sem aquele contato que eu preciso. Aí vocês falam assim, você faz agenda? Eu faço. Só que eu ponho o nome, gente, do meu cliente na agenda. Eu entrego mais do que os outros entregam aí. Então, são detalhes. Eu dou uma agenda e coloco na mesa dele e falo assim, ó, pega ela, pode dar para alguém. Ele olha e começa a dar risada. Mas tem meu nome. Eu falei assim, é por isso mesmo que você não vai dar para ninguém. Gente, você vende mais quem se relaciona melhor com seus clientes. Se vocês quiserem montar uma live posteriormente para falar só dessa ciência que é vender, que é maravilhosa. Tem muito assunto. Foi assim que eu mudei minha empresa, gente. Foi vendendo. Hoje eu trabalho 2 turnos na minha empresa. Enquanto o mundo está indo para uma direção, eu tô falando em investimento. Eu comprei uma caminhonete essa semana, sabe para quê? Para colocar uma determinada peça do grupo X, que cabe lá naquela caçamba dela, para entregar para o Brasil inteiro. Por quê? Porque eu vou fechar o próximo contrato. Porque eu já estou com uma carta na manga. Eu vou entregar a peça. O meu cliente não vai entregar. As peças maiores vão com o caminhão, as menores vão com essa caminhonete que chegou hoje. Então, eu tenho estratégias para vender. Sim. E eu vendo mais com isso, gente. Se alguém me provar aqui que vocês não gostariam de receber uma agenda com o seu nome, qual que você vai ficar na sua mesa? A que você recebeu do meu concorrente ou a minha? Entendeu? É isso. Eu crio empatia. Eu crio empatia para quem eu vendo. Os meus clientes me mandam fotos do boné que ele recebeu e ele pôs o boné, sabe em quem? No pai dele. No pai dele. Com o chaveiro. Olha o boné, tá no pai dele. Tá no pai dele. Isso é fantástico. Isso é fantástico porque não sei se você já fez alguma formação, já estudou sobre, eu tenho alguém aí falando sobre o design thinking, né? E a inovação. Um dos pilares que nós trabalhamos dentro dessa abordagem, dessa metodologia, é realmente colocar o ser humano no centro de tudo. Então, o que eu estou entendendo de toda essa aula que você deu é colocar o ser humano no centro da revolução 4.0 para que ele se adapte a todo esse guarda-chuva e faça a coisa toda acontecer, né? E com certeza você vai receber notícias do Arthur aí para a gente falar mais sobre vendas, sobre a questão comercial, porque vai ser um prazer. É muito importante, realmente, cara, quando você vende, quando você tem um movimento, muda tudo, né? Eu até coloquei aí, vendas cura tudo. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário de tudo que a gente for por aqui, porque nosso horário aqui tá, eu estou me segurando para ter que encerrar, porque tá muito Eu queria colocar top. mais uma questão para o Rafael. Ele falando de momento, então, no momento a gente viu que durante a pandemia o setor do agronegócio foi o único setor no Brasil que fechou com PIB positivo, acho que 2% a 3%, o único setor. Exato. E aí eu acho que você é até um pouco privilegiado porque o teu segmento cliente é basicamente o agronegócio, né? Então, eu acho que a pergunta, né, para você, pela tua experiência, pelo teu feeling de mercado, de indústria, o impacto da pandemia, você acha que vai ao longo de 2021, né, olhando o Brasil, né, todos os segmentos de indústria, ou você acha que dá para recuperar antes disso? Por que eu pergunto? Porque eu quero, né, chegar logo aquele momento que eu quero pedir meu carro na internet e olhar ele na linha de produção lá né, quando que a gente vai ter isso aqui no Brasil? Eu sei que é muito vaga a pergunta, mas esse é o objetivo, acho que todo mundo espera por esse momento um dia, né? Paulo, não está longe disso não. Eu quero implantar na minha empresa ainda uma câmera que cada cliente vai ter um acesso com uma pasta que ele vai ligar para mim e falar assim, tô vendo que você está mexendo na minha peça.
Isso é algo que eu vou implantar na minha empresa. E lá vão estar todos os certificados das matérias-primas que eu utilizei em cada equipamento dele. O que eu vou fazer? Eu vou ter uma pessoa só para jogar lá e alimentar essas pastas. O cliente vai baixar esses certificados. E ele vai acessar essa câmera e vai ter uma visão da minha fábrica. Então, o que eu vou fazer para ele? Eu vou dar a liberdade dele entrar e sair a hora que ele quiser da minha empresa, porque eu não escondo nada dele. Então, isso aí tá muito perto e quem não fez ainda, gente, olha aí, uma dica. Seu cliente vai adorar, viu? Ter um acesso na nuvem aí com várias informações sobre ele. Sobre a crise. Você foi cirúrgico. Não me afetou em nada. Por quê? Porque quando a gente fala do agronegócio, a gente falou de itens, de bens que não poderiam parar. E o agronegócio, o Brasil, é o país mais desenvolvido quando a gente fala de agronegócio. A indústria 4.0, ela está no agronegócio até o topo. O Arthur comentou. Sim, sim. Gente, hoje até 2000, eu tenho várias informações. Até 2050, quer ver? Ó, são informações que vocês vão ver que o negócio está mudando. Deixa eu puxar aqui. Até 2050, a quantidade de pessoas morando no campo vão ser mínimas. Como que esse setor vai fazer para se manter alimentando o mundo? O mundo está aumentando, as pessoas estão morrendo mais velhas, está tendo necessidade de mais alimento. O agronegócio brasileiro, você pode falar que é o mais moderno do planeta. A gente tem indústria 4.0 no agronegócio. São empresas fantásticas. Quem quiser estudar um pouquinho, entra lá para vocês verem a Fazenda do Futuro. É lindo. É só tecnologia. É só satélite. Trator sem operador. Estudo de solo automático com um drone que já vem e já leva para o laboratório. Então, o meu setor não foi comprometido. A minha opinião sobre tudo isso. Mundo antes da pandemia, mundo depois da pandemia. Parou. É outra coisa. Empresas que existiam... Desculpa. Não pode fechar. Empresas que existiam antes da pandemia, talvez não vão existir mais. Modelos de negócio vão mudar. Você entra na ação da Gol, dessas... Poxa, depois da crise, compra agora embaixo, depois da crise ela vai aumentar. Espera aí, vamos usar outro paradigma. Muitas empresas, muitas grandes empresas descobriram que eles conseguem fazer reuniões sem precisar montar num avião. Então, vai diminuir muita coisa. Nós vamos resolver muitas coisas à distância daqui para frente, porque a gente está sendo obrigado a viver desse jeito. Então, vai mudar muita coisa. Você entrou no shopping antes da pandemia, você vai entrar no shopping hoje, é outra coisa. Lojas Renner, online. Então, são mundos diferentes. Eu não sei que mundo a gente vai encontrar. Eu só sei que ele vai ser diferente de antes da pandemia. Rafael, eu falei que não ia falar mais, mas vou te provocar no próximo encontro, que é o seguinte. A gente começou falando de modelagem de negócio, modelo de negócio, repensar o modelo de negócio. Aí você falou tá com a caminhonete aqui. Vamos discutir a Dourados vou deixar a pulga aí atrás da orelha. Em vez de você vender peça, você vender o serviço. Né? Em vez de você vender uma peça, você vender contratos de serviço. Estou te provocando, não sei se é isso. Mas fica aí para a gente discutir, bater um papo sobre isso no próximo. Repensar o modelo de negócio. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer e eu estou aberto. Mas vai longe essa conversa, então vai. Bem longe. Bom. Parabéns. Tô de bola. Obrigado. Eu estou encerrando. Obrigado, meninos. Pessoal, alguma pergunta aí para o Rafael sobre tudo que ele falou, sobre essa aula aí, sobre não só a Revolução 4.0, né? Porque sobre a sobrevivência, sobre a revolução realmente, sobre como fazer a coisa acontecer, né? Alguma dúvida? Como você captar recursos para fazer essa revolução dentro da sua empresa, iniciar por pessoas, investir em tecnologia
Isso aí é uma coisa que puxa a outra. O dono de empresa que esteja numa dificuldade financeira, ele quer vender, ele precisa vender, ele quer a máquina nova, ele quer a tecnologia nova, ele não sabe como entrar recurso para fazer essa tecnologia ser implantada dentro dela. Então, vamos vender mais, gente. Tem ferramentas. Eu dei algumas aqui que se algum concorrente meu tá vendo essa conversa aqui, ele vai usar e ele vai vender mais. Pode ter certeza. Pessoal, alguma pergunta? Aproveita. José, o Biratã, João, Giovanni, Matheus, Arthur, Paulo, Ricardo. Olha, eu tô me coçando, velho, juro mesmo. Os brindes aqui, gente. A gente já encerra na seguida. Os brindes aqui, ó. Os brindes vocês podem depois sortear para a turma que segue vocês. Sim. A gente vai fazer tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. A gente vai pegar o pessoal que fez inscrição, que estava aí, a gente vai fazer uma forma de sortear isso daí. O Ricardo, só antes do Ricardo finalizar, fazer a pergunta dele aí, né? Igual o Rafael falou, né? A gente tem muito assunto para desdobrar disso daí, né? A gente vai encaminhar amanhã para todo mundo que fez inscrição, quem estava com a gente aqui, a gente vai mandar um e-book falando um pouquinho dessa transformação, a gente inclui a transformação digital, a inovação, né? Que são alguns dos pilares que a Pensare atua. Então, a gente vai encaminhar um e-book aí para vocês pelo e-mail lá, que acho que vai ter bastante informação e muito do que a gente falou aqui, né? E tem muito para falar ainda, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade. Ricardo também está aí na sequência para a gente ir encerrando. Rafael, acho que você não falou só de indústria 4.0, de inovação, você deu uma aula de otimismo, cara. Parabéns, estou muito feliz que você está bem, que a tua empresa está bem. É um alento a gente ouvir isso hoje, né? Cara, a gente está batendo aí mais ou menos 40 milhões de desempregados no Brasil. Talvez eu saia um pouco do tema do sucro energético, mas é só para a questão da indústria mesmo, né? O que você acha que faltou para o Brasil diante da pandemia, para que a indústria não ficasse tão dependente da China, cara? Porque assim, a gente tem tanta gente preparada, tem tanta gente boa, tem tanta indústria capaz. E, por que a gente não resolveu esse problema, por exemplo, dos respiradores eletrônicos aqui no Brasil, cara, com a nossa indústria? O que você acha que pode ter falhado aí, cara? Bom, a gente... Sertãozinho, eu vou falar de Sertãozinho. Sertãozinho teve um tempo, desde o início da pandemia, até começar a estourar casos aqui e começarem a falarem de 100%. Eu sou gestor. Eu sou um gestor. Se você me colocar na frente de uma prefeitura, eu vou saber pegar aqueles recursos e fazer aquele recurso chegar de forma correta, em tempo hábil, para aquela determinada necessidade. Quando você coloca pessoas despreparadas à frente do dinheiro público, vira essa bagunça. Gente, engenheiro, pensa como engenheiro. Se eu tenho um recurso, eu tenho um prazo de entrega, eu negocio de forma correta, eu coloco uma multa se não chegar respirador funcionando para cá. Eu sou gestor, eu faço as coisas acontecer. São pessoas despreparadas que não sabem cuidar do nosso dinheiro. Eu pago imposto de gente grande. Pergunta se o governo chega em mim e fala assim, cara, tá lançando um distrito industrial em Sertãozinho, você não vai ganhar, só que você vai ser um dos primeiros a escolher e eu vou financiar para você em X meses. Eu não tenho isso. Eu não tenho retorno nenhum do governo. Por quê? Porque são pessoas despreparadas. Me coloca lá. Eu não sei mexer com leis, eu sei mexer com dinheiro, com gestão, me dá um projeto que eu faça esse projeto virar. É isso, são pessoas despreparadas, é a sua resposta. Por que a China... Você olha um site aí que mostra os voos no mundo inteiro. Você vê um voo aqui, um voo... Na China, você vê um enxame de avião. Por quê? Porque eles estão ganhando trilhões em cima do mundo inteiro. Aí. Então, os caras têm mão de obra barata, os caras têm a maior população. Então, os cara usam os recursos de forma inteligente. Ué, vai na nossa Barão aqui, em Sertãozinho. Quem que manda na Barão? Os coitados dos comerciantes de Sertãozinho, os chineses tomaram conta. Aí você vai falar assim, mas por quê? Porque eles são melhores preparados que a gente. Os caras têm um modelo de negócio que dá certo. Copia eles.
Coloca gestores na frente da política. Bom. Gente, não me fala que o seu negócio deu errado por culpa de João, de Antônio, a culpa é sua. Se você entrou num negócio desse, a culpa é sua. Você escolheu esse caminho. Se você não tem preparo para tocar um negócio, procura outro negócio para tocar. E eu vou encerrar com essa aí, porque essa Maravilha. é para encerrar, para jogar na lona, e você toma vergonha na cara, vai se preparar, vai estudar, vai fazer a coisa acontecer. Acesse Estuda. aí pensare.cc, você vai ter um monte de informação, vai saber das nossas informações. Vai estar salvo isso também, esse webinar, para você poder acompanhar e rever de novo o e-book que o Arthur comentou também. Nós vamos enviar todas essas informações. Rafael, em nome de toda a equipe aqui da Pensare, obrigado pela oportunidade. Obrigado realmente por você vir e abrir o coração. E é legal quando isso acontece, cara, porque a gente percebe que não é papas na língua, né? Mas é o compromisso realmente de fazer a coisa acontecer Sim. e ver as pessoas bem, né? A tua fala, cara, eu chego no estacionamento, vejo uma moto nova, aquilo eu vivo por dentro. Isso é do caralho, cara. Então, realmente, parabéns pela história até aqui. Parabéns pela Dourados Equipamentos, que você tenha um caminho brilhante de muito crescimento, de muita evolução. E com certeza que a gente se cruze aí em alguma outra formação, em algum outro webinar, com certeza a gente vai provocar. Sim. E vamos para cima. Pessoal, vai ser um prazer. Obrigado pela participação de vocês. Maravilha. Parabéns por uma quinta-feira aí, 8h30 da noite, está com a gente aqui firme e forte. E vamos nessa, bola. vamos junto e para sempre, sempre. Valeu. Parabéns, Rafael. Valeu, galera. Obrigado. Rafael, Parabéns pelo time, hein? Obrigado. Timaço, hein? Lindo. Adorei conhecê-los. Tamo junto. Timaço. Tamo junto. Timaço. Falou, Rafael. Parabéns. Show, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, João. Abraço.